Ela foi traída pelo marido, foi abandonada pela própria família e decidiu não implorar, não gritar, não se humilhar. Esta é a história de uma mulher forte, inteligente e silenciosamente implacável, que transformou traição familiar em justiça fria e calculada. Uma protagonista que não buscou vingança impulsiva, mas construiu sua resposta com estratégia, coragem e dignidade. Ao longo desta história emocionante de superação, você vai acompanhar cada passo dessa mulher que foi descartada, subestimada e traída, e que escolheu reconstruir sua vida do zero, provando que a verdadeira força não está em reagir, mas em decidir quem você se torna depois da dor. Meu marido delirou e escolheu outra pessoa. Ele levou meus parentes para o casamento deles fora do país. Ele me enviou uma mensagem que dizia: "Evite estar em casa na nossa volta." Bem, quando algo perde seu valor para mim, já era. Todos retornaram e perceberam o que eu havia feito. Os sorrisos se apagaram, olharam para o espaço vazio e se questionaram, assustados, sobre o que ocorreu. Eu apenas assisti de dentro do meu carro e sorri. Que bom que você está presente. Tenho certeza de que você ficará tocado com essa narrativa. Quero saber até onde ela se espalhou. Evite estar em casa na nossa volta. Quando algo perde seu valor para mim, já era. Isso foi o que meu cônjuge Ricardo me enviou por mensagem de Santa Catarina, durante o seu casamento com outra mulher, com toda a minha família aparecendo na foto. Taças de champanhe levantadas, sorrisos brilhantes. Eu encarei aquela mensagem por exatamente 5 segundos. Então olhei para a equipe de construção do outro lado da rua, observando-os desmantelar um prédio antigo, andar por andar. Eles chamavam aquilo de demolição controlada, e eu sabia exatamente o que precisava fazer. Queriam que eu desaparecesse, tudo bem, mas eu garantiria que não sobraria nada quando voltassem. A imagem ainda estava na minha tela. Dei zoom e estudei cada detalhe, como se estivesse examinando plantas arquitetônicas. Ricardo estava no centro, usando um terno que nunca vi antes, elegante e perfeitamente ajustado, o tipo de traje que vale pelo menos $4.000. Ao seu lado estava Lídia Castanheira, 32 anos, com cabelos loiros em ondas suaves e um vestido branco que parecia ter vindo de uma boutique em Belo Horizonte, que eu passei inúmeras vezes, mas nunca entrei porque estava sempre ocupada com o trabalho. No entanto, não foram Ricardo ou Lídia que fizeram minhas mãos segurarem o celular com mais firmeza. Eram todas as pessoas que estavam atrás deles. Minha mãe Joana estava usando lavanda, sua cor predileta, o mesmo tom que escolheu para meu casamento há 12 anos. Ela parecia radiante, com uma taça de champanhe levantada, transparecendo mais alegria do que havia em muitos anos. Ao lado dela estava meu pai, Robert, que parecia algo desconfortável, mas estava ali, participando, sem reclamar, apenas parado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha irmã Júlia segurava um buquê real, como se fizesse parte da cerimônia, sendo que havia passado o último ano me aconselhando a apoiar mais a carreira de Ricardo, a ser mais compreensiva quando ele precisava trabalhar até tarde e a ser mais flexível quando desmarcava nossos compromissos. E Marcos, meu irmão mais novo, que eu ajudei a terminar a faculdade quando meus pais não podiam, aquele que eu auxiliei com o aluguel por 6 meses quando perdeu o emprego e que me chamou de heroína na colação de grau, naquela imagem ele estava sorrindo, um sorriso gélido, como se assistir ao casamento do meu marido com outra mulher fosse apenas mais um passeio divertido em família. Eu permaneci em meu carro, estacionado em frente ao canteiro de obras do Homer Resort, tentando entender o que acontecia, buscando dar sentido à situação, mas nada fazia lógica. Do outro lado da via, a equipe encarregada da demolição atuava em um edifício comercial da década de 60 que havia sido fechado 6 meses atrás. Comecei a notar a destruição do prédio 3 dias atrás. Eles não usavam explosivos, era uma abordagem minuciosamente controlada. Primeiro, retiraram as janelas, em seguida as divisórias internas e, por fim, as colunas de suporte.
piso após piso, seção por seção, o edifício desabava em um colapso meticulosamente orquestrado. O supervisor estava próximo à cerca, utilizando um tablet para monitorar cada movimento da máquina escavadora. Nada acontecia por acaso, nada era impulsionado por emoção. Tudo era resultado de uma precisão meticulosamente calculada. Foi nesse instante que percebi a realidade. Abri as fotos do meu celular e comecei a deslizar para trás, revisitando 13 anos de nosso casamento em forma digital. Nosso dia nupcial, Ricardo olhando para o celular durante a festa. Nossa viagem de comemoração de 5 anos em Belo Horizonte, onde ele se ausentava por horas, alegando que precisava fazer chamadas de trabalho. No último Natal, quando insistiu em passarmos separados, dizendo que precisava de um tempo para refletir. Todas as férias nas quais ele estava presente fisicamente. Todos os jantares em que ele checava mensagens por debaixo da mesa. Todas as madrugadas em que ficava até tarde no escritório, e eu acreditava nisso sem questionar. Enquanto eu construía nosso futuro, ele traçava um plano de fuga. Ricardo, meu cônjuge de 13 anos, era gerente regional de vendas em uma companhia de tecnologia. Essa era a apresentação que ele fazia a todos, e essa foi a informação que compartilhei. No entanto, aparentemente vendas regionais envolviam muitos quartos de hotéis e pouquíssimos dados de vendas reais. Nunca questionei, pois estava ocupada demais cuidando de meu escritório de arquitetura. Tão dedicada a criar edifícios, atendendo clientes e trabalhando 96 horas na semana, que nem percebi que meu marido estava desenhando uma existência totalmente diferente. Lídia Castanheira atuava na empresa dele, sendo a coordenadora de marketing. Fiz o seu conhecimento uma vez em uma confraternização de fim de ano da firma, há 2 anos. Ela parecia amigável, reservada e discreta. Recordo de ter pensado que era jovem demais para ser levada a sério em um ambiente profissional. Agora percebo que não foi contratada por suas competências em marketing. Nunca tivemos filhos, Ricardo sempre comentava que aquele não era o momento ideal. Devíamos aguardar até o negócio se solidificar, até termos mais recursos financeiros, até realizarmos mais viagens. E eu acreditava porque desejava acreditar, pois pensava que éramos uma equipe construindo o mesmo futuro. Mas ele não estava aguardando o momento certo comigo. Estava esperando por ela. Meu telefone vibrou mais uma vez. Uma notificação do Instagram. Ricardo havia postado a foto publicamente. A legenda dizia: iniciando nossa vida juntos no paraíso, cercados por aqueles que mais amamos. As pessoas que são mais significativas. Eu não aparecia naquela imagem. Não estava em Santa Catarina, tampouco em qualquer lugar da nova vida dele. Eu estava em casa, em Belo Horizonte, sentada no carro em frente a um canteiro de obras, revisando os planos do Homa Resort, o projeto comercial mais importante da minha trajetória, o que definiria a imagem da minha empresa, no qual havia me empenhado profundamente por 9 meses, enquanto meu marido organizava seu casamento com outra mulher. A equipe de demolição do outro lado da rua destruiu mais uma parte do edifício. Os braços da escavadeira moveram-se com precisão, atingindo uma parede de sustentação. A estrutura gemeu, cedeu, desmoronou para dentro, exatamente como era esperado. Observei a poeira se levantar e depois se assentar. Então, abri minhas mensagens e escrevi: aproveite a Croácia. Vou garantir que tudo seja resolvido. Ricardo leria isso e pensaria que eu estava sendo compreensiva. Compreensiva à minha maneira, a forma que ele me ensinou a ser durante 12 anos de matrimônio. Mas eu não estava sendo compreensiva. Estava agindo estrategicamente. Percorri meus contatos e localizei Irani Ferrara, minha advogada. A mulher que me ajudou a fundar minha LLC quando abri o escritório. A mulher que 5 anos atrás insistiu para que Ricardo assinasse um acordo pré-nupcial quando expandi meus negócios. A mulher que contratei como minha advogada, mesmo ciente de que Ricardo a considerava uma obsessão infundada. Ela atendeu logo no segundo toque.
Roberta, tudo certo? Preciso derrubar minha casa, eu declarei. Silêncio. Você quis dizer vender? Não, quero dizer eliminá-la fisicamente, completamente, deixá-la em ruínas. Silêncio novamente. Vou na sua casa em 20 minutos. Não faça nada antes da minha chegada. Irani chegou em 17 minutos, vestindo jeans e uma jaqueta de couro, com os cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo bem apertado. Ela não questionou minha certeza, não tentou me dissuadir, apenas olhou para a foto que eu mostrei, me olhou e afirmou: "Vamos fazer isso da maneira certa." Nos sentamos à minha mesa de jantar, a mesma onde Ricardo e eu havíamos compartilhado refeições 1000 vezes, fingindo ter um casamento verdadeiro. Irani abriu seu laptop. "A primeira ação", ela comentou, "é revisar os documentos do acordo pós-nupcial." Ela puxou os arquivos. "A propriedade está registrada apenas em seu nome. Ricardo assinou abrindo mão de qualquer direito sobre o imóvel quando você expandiu seu negócio. Portanto, ele não pode contestar isso legalmente, mesmo se eu demolir. Especialmente se for você a fazer a demolição. É sua propriedade. Você pode proceder como desejar. No entanto, precisamos ser cuidadosas em relação ao seguro, impostos e documentação. Não podemos dar a ele nenhuma brecha legal." "Quanto tempo temos?" perguntei. "Quando eles voltam?" Olhei o cronograma que Ricardo me enviou semanas atrás, quando ainda estava atuando como um marido de verdade. "Eles retornam no próximo sábado." Irani acemou com a cabeça, "mas deve ser feito de forma impecável. Nada de demolição emocional de última hora. Isso precisa ser organizado, realizado e registrado como se fosse um projeto comercial adequado." Ela começou a escrever. "Precisa de 3 coisas suas até amanhã de manhã. Primeiro, uma lista completa de todos os seus pertences pessoais na residência. Itens que possuem valor emocional ou relevância legal. Em segundo lugar, um inventário fotográfico de cada ambiente. Por último, uma autorização para que eu possa contatar empresas de demolição em seu nome." Eu a encarei. "Você realmente acredita que isso é uma boa ideia?" Irani interrompeu a digitação e me olhou nos olhos. "Acredito que seja a única solução. Eles te trataram como se você não importasse, como se 12 anos de matrimônio, todos os sacrifícios que você fez, todo o esforço que investiu naquele relacionamento não tivessem valor algum. E sua família, que deveria te apoiar, te traiu da maneira mais cruel possível." Ela fechou o laptop. "Você poderia lutar na justiça, tentar recuperar parte dos bens ou procurar uma compensação, mas isso demanda anos e te manteria emocionalmente presa a ele durante todo esse tempo. Ou você pode optar por isso, fazer um corte definitivo, enviar uma mensagem que será inesquecível, mostrar a eles que não podem te tratar dessa maneira sem enfrentar as consequências." Fiquei em silêncio por um bom tempo. "Isso é vingança", eu comentei, finalmente. "Não, é justiça", ela respondeu. "Vingança seria destruir algo que pertence a ele. Isso é seu. Você apenas está decidindo o que fazer com o que te pertence. Se eles ficarem ofendidos, o problema é deles. Deveriam ter pensado antes." Passei toda aquela noite em claro, realizando o que Irani me pediu. Caminhei pela casa com o meu celular, registrando fotos de cada ambiente, de cada canto, de cada superfície. A sala onde Ricardo e eu assistíamos filmes nos primeiros anos, quando ainda conversávamos de verdade. A cozinha em que preparei 1000 jantares que ele consumiu distraído olhando o celular. O quarto onde dormíamos em lados opostos da cama nos últimos 3 anos, fingindo que o espaço entre nós era algo normal. O escritório onde trabalhei em projetos até a noite alta, enquanto Ricardo supostamente estava em viagens de negócios. Cada imagem parecia registrar não apenas locais físicos, mas a estrutura de um matrimônio em ruínas. Depois elaborei a lista que Irani solicitou. Bens pessoais, valor emocional. Era uma lista surpreendentemente curta. Meus diplomas de arquitetura, alguns livros de design que eu adorava, fotos da minha avó, joias de família,
Tudo cabia em 3 caixas. Quanto ao restante, os móveis que escolhemos juntos, as obras de arte adquiridas em nossas viagens, os eletrônicos que atualizamos, os tapetes, as cortinas, tudo isso não passava de objetos. Objetos que testemunharam minha humilhação. Objetos que Ricardo provavelmente pensava em dividir com Lídia após me expulsar da minha própria casa. Coisas que poderiam sumir. Às 5 da manhã, finalizei a documentação e enviei tudo para Irani. Depois fui até a janela e observei o sol nascer sobre BH. Do outro lado da rua, a construção estava em completo silêncio, com a escavadeira inativa, aguardando a próxima etapa de demolição. Em 2 horas, eu me encontraria com Irani para dar início ao processo. Dentro de 7 dias, Ricardo e minha família estariam de volta, esperando me ver em ruínas, implorando por algumas migalhas de perdão, pedindo para que eu fosse reintegrada em suas vidas. Ao invés disso, se deparariam com um terreno deserto. Irani chegou às 7, trazendo café e uma pasta repleta de contratos. Havia me comunicado com Assunção Demolição, uma empresa confiável, totalmente regulamentada. O dono é um homem que se chama Jorge Cruz. Já fiz negócios com ele anteriormente. Ele é discreto, profissional e eficiente. Ela pôs um contrato sobre a mesa. Eles podem iniciar amanhã se assinarmos ainda hoje. O trabalho de demolição e a remoção dos entulhos levarão 5 dias. 1 dia extra, antes que os indesejados retornem. Li o contrato cuidadosamente. Demolição de imóvel residencial, remoção completa, classificação e descarte de materiais. Quanto custa? Perguntei. Irani me informou o valor. Era elevado, mas não fora de cogitação. Posso pagar? Eu disse. Sei que sim, ela respondeu. É por isso que é tão adequado. Você não precisa dele para nada. Não precisa da casa dele, tampouco de sua ajuda financeira. Você é completamente autônoma e quando ele perceber isso, já será tarde. Assinei o documento. Jorge Cruz apareceu 1 hora mais tarde para fazer a avaliação. Ele tinha por volta de 50 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas e um olhar que parecia ter passado por muitas experiências. Caminhou pela casa ao meu lado sem fazer muitas perguntas, tirando medidas, anotando detalhes, medindo a carga e os requisitos de equipamentos. Quantos dias acredita que precisamos? Ele perguntou. 5 dias, respondi. Ele analisou o ambiente. Conseguimos fazer em 4. A casa é bem construída, mas não é nada que não consigamos derrubar. Você quer salvar algo? Nada, eu disse. Demolição total. Total. Ele concordou com a cabeça. Tem certeza disto, senhora? Depois que começarmos, não terá como voltar atrás. Olhei para ele com firmeza. Tenho certeza. Certo então. Começaremos amanhã às 6 da manhã e terminaremos na quarta-feira à noite. Não vai sobrar nada. Naquela noite liguei para minha melhor amiga, Eleida. Nos conhecíamos desde a faculdade. Ela foi minha madrinha de casamento. A única que, de forma discreta, questionou se Ricardo era realmente bom o suficiente para mim. Atendeu no 3º toque. Hélio, oi, tudo certo? Preciso te contar algo, mas você não pode me dissuadir. Silêncio. Ok. Isso me deixou assustada. O que aconteceu? Compartilhei tudo. A imagem, a mensagem, a família, o projeto. Quando eu finalizei, Eleida ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a chamada tinha sido desconectada. Você ainda está aí? Eu perguntei. Estou sim, ela respondeu finalmente. Só estou refletindo. Você acredita que isso é uma loucura? Penso que é a decisão mais sensata que você já tomou. A voz dela era firme. Hélio, esse cara te tratou de forma desprezível. Sua família te traiu. Você não deve satisfação a nenhum deles. Se deseja destruir a casa, você pode demolir tudo. Nesse momento, comecei a chorar. Não percebi que ia chorar até que as lágrimas começaram a escorrer. Obrigada, consegui murmurar. Vou te ajudar, Eleida declarou. Amanhã de manhã venho te buscar. Vamos organizar seus pertences juntas. Não precisa enfrentar isso sozinha. Tem certeza? Absoluta. Mas só se você me prometer uma coisa. O que seria? Quando eles retornarem e virem o que você fez, me avise imediatamente. Quero saber cada detalhe da reação deles. A equipe de demolição chegou na terça-feira às 6 horas exatas. 4 caminhões, 10 homens, 2 escavadeiras,
uma retroescavadeira e equipamento suficiente para derrubar um prédio pequeno. Meus vizinhos saíram de suas casas intrigados, olhando para os caminhões e depois para mim. Carmen Silva, que morava 3 casas abaixo, atravessou o gramado. Hélio, o que está acontecendo? Reforma, respondi de forma simples, começando do zero. Ela observou os caminhões de demolição. Isso parece uma reforma bem grande. É, concordei. Ela aguardou que eu desse mais detalhes. Não ofereci mais explicações. Eventualmente ela voltou para casa, confusa, mas educada o suficiente para não fazer mais perguntas. Jorge Cruz bateu na minha porta às 7 horas. Senhora, precisamos que você deixe a propriedade agora. Não é seguro permanecer aqui durante a demolição. Peguei minha bolsa. Vou ficar no meu carro, do outro lado da rua. Perfeito. Devemos concluir a demolição estrutural até amanhã à noite. A remoção dos resíduos levará mais 2 dias. Certo, hesitei. Posso acompanhar? Se mantiver uma distância segura, claro. Apenas não ultrapasse a fita de segurança. Sentei-me no meu carro do outro lado da rua e assisti ao início do processo. Primeiro retiraram as janelas, depois as portas, e então começaram com as paredes. A primeira parede a cair foi a da sala. Passei 3 vezes na decoração daquela parede nos últimos 12 anos, tentando descobrir o tom ideal de cinza. Ricardo reclamou de cada escolha. Ela desmoronou em menos de 5 minutos, se transformando em entulho. A cozinha foi a seguir. Os armários que instalei pessoalmente, o mármore que escolhi após várias semanas de pesquisa, a ilha onde Ricardo disse que era necessário ter mais espaço 5 natais atrás, tudo foi destruído, de forma metódica, eficiente e sem emoção. Observei por horas, incapaz de desviar o olhar. Era como ver uma operação sendo realizada no corpo de um casamento que já estava falido. Eleida chegou ao meio-dia com sanduíches e café. Sentou-se no carro comigo e assistimos juntas em silêncio. Como você se sente? Ela perguntou em determinado momento. Honestamente, não sei. Esperava sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, arrependimento, mas só sinto um vazio, entorpecimento. É um choque, Eleida disse de maneira gentil. As emoções surgem depois. Na manhã de quarta-feira, a residência havia sido completamente destruída. O que antes era uma casa de 2 andares e 4 quartos tinha se transformado em apenas fundações expostas e montes organizados de entulho. A equipe atuou sem descanso, transportando os restos. Madeira em um caminhão, concreto em outro e metal em um terceiro. Tudo foi separado, classificado e removido. Até a tarde de quinta-feira, o terreno estava limpo. O solo foi nivelado, as fundações retiradas e cada vestígio da casa foi eliminado. Jorge Cruz se aproximou do meu carro. Terminamos, senhora. Deseja fazer uma última inspeção? Acompanhei-o atravessando a rua. Pisei no local deserto onde minha casa permaneceu por 12 anos, onde me casei com Ricardo, onde idealizei nosso futuro, onde trabalhei arduamente enquanto ele me traía. Não havia nada ali, apenas um terreno marrom liso. Está perfeito, eu disse. James assentiu. Precisamos da sua assinatura para finalizar o trabalho. Assinei os papéis, quitei o saldo final e deixei uma gorjeta generosa para a equipe. Alguma intenção para o terreno? Perguntou James. Sim, respondi, mas ainda não. Passei a noite em um hotel no centro de BH. O quarto era pequeno, impessoal e anônimo. Exatamente o que eu precisava. Deitei na cama e fixei meu olhar no teto. Ricardo e minha família chegavam no dia seguinte. Eles vinham diretamente do aeroporto para minha casa que já não existia mais. Ajustei o despertador para as 5 da manhã. Queria estar presente quando chegassem. Cheguei ao terreno às 6 da manhã de sábado. Estava do outro lado da rua com uma visão clara de onde a casa costumava estar. O voo deles aterrissava às 8. Eles levariam 1 hora para passar pela alfândega, pegar as bagagens e alugar o carro. Devem chegar por volta das 9h30. Esperei. Às 9h20, um SUV preto apareceu na rua. Meu coração disparou. Vi Ricardo ao volante, Lídia no banco ao lado, minha família apertada no banco de trás. O carro reduziu a velocidade e parou completamente. Observei tudo pelos espelhos retrovisores, da minha posição ideal do outro lado da rua. Ricardo foi o primeiro a sair do veículo, olhando para o terreno vazio com uma expressão confusa, depois surpresa e, em seguida, apavorado. Lídia saiu logo atrás, cobrindo a boca com a mão.
Minha mãe, Joana, saiu da parte de trás, observando ao redor, como se a casa pudesse aparecer em algum lugar. Meu pai, Robert, ficou ao lado do carro, com o rosto pálido. Gilda e Marcos foram os últimos a sair, ambos paralisados. Assisti enquanto eles contemplavam o terreno vazio. Notei Ricardo puxar o celular e discar números de maneira apressada. Vi minha mãe se dirigir ao que costumava ser a entrada, olhando para o chão como se pudesse encontrar alguma explicação na terra. Observei Lídia começando a chorar. Vi Gilda pegar o celular da bolsa, possivelmente tentando entrar em contato comigo. Eu havia desligado meu celular 1 hora antes. Eles permaneceram ali por 20 minutos, agrupados ao redor do local desabitado, claramente debatendo o que fazer, para onde ir, como compreender a situação. Ricardo fez várias tentativas de ligar para alguém, provavelmente para mim, ficando cada vez mais agitado à medida que não obtinha resposta. Eventualmente, eles retornaram ao carro e se foram. Vi o SUV contornar a esquina e sumir. Então, peguei meu celular. Havia 53 chamadas não atendidas, 12 mensagens de voz e 67 mensagens de texto. Não consultei nenhuma, apenas mandei uma única mensagem para o Ricardo. Você me pediu para não estar em casa quando eles voltassem. Segui o que você disse. A casa também não existe mais. As respostas surgiram de imediato. Ricardo, minha mãe, Júlia, Marcos, todos ligando e as mensagens chegando sem parar. Não abri nenhuma, simplesmente bloqueei todos os contatos e saí. Irani me ligou 1 hora depois. Você fez aquilo? Fiz. E como você se sente? Refleti sobre isso. Leve, respondi finalmente. Sinto que me desprendi de um fardo que carregava há anos. Ela riu. Eles vão tentar processar você. Que tentem. A casa era minha. Tenho todos os papéis que comprovam isso. Tenho o contrato pós-nupcial, os alvarás de demolição. Fiz tudo dentro da lei. Eu sei, só estou te preparando para o drama. Que venha o drama, respondi. Já não tenho nada a perder. Mas o drama chegou de qualquer forma. 3 dias depois, um advogado representando Ricardo contatou o Irani, alegando que eu destruí ilegalmente propriedade. Irani respondeu com documentos que confirmavam que a casa estava só no meu nome e que eu tinha o direito legal de fazer o que quisesse com a minha propriedade. O advogado recuou. Depois, minha mãe iniciou sua campanha. Recebi chamadas de números desconhecidos que bloqueei, e-mails que apaguei sem abrir, mensagens através de amigos em comum que ignorei. Ela estava em estado de histeria, me dizendo, arrasada, sem compreender como eu pude fazer algo tão cruel, tão vingativo, tão imperdoável. Eleida me atualizava sobre os rumores que circulavam em nosso círculo social. Alguns achavam que eu havia enlouquecido, outros achavam que era uma reação válida, e alguns só queriam fofocas. Não me importei com nenhuma dessas opiniões. 2 semanas após a demolição da casa, recebi uma carta de meu pai. Chegou ao meu novo endereço, um apartamento alugado próximo ao meu trabalho, que era temporário, até que eu decidisse os próximos passos. O envelope tinha sua caligrafia, cuidadosa e precisa. Abri, sem saber o que esperar. Dentro havia uma única folha. Ione dizia, estou em um hotel. Sua mãe não fala comigo porque disse que o que você fez, embora extremo, era compreensível. Júlia não atende minhas chamadas. Marcos está furioso. Não sei como reparar essa família, mas quero que saiba que sinto orgulho de você por se defender e por não deixar que te maltratem. Deveria ter feito mais para te proteger quando você crescia. Falei com você e sinto muito. Se desejar conversar, estou aqui. Pai. Li a carta 5 vezes antes de conseguir respirar de forma adequada. Então liguei para ele. Atendeu na segunda chamada. Magno, podemos nos encontrar? Perguntei. Amanhã. Sim, onde você preferir. Nos encontramos em uma cafeteria em Cambridge na tarde seguinte, um espaço neutro, longe das memórias. Meu pai parecia mais velho do que eu lembrava. Cabelos grisalhos mais ralos, rugas mais profundas ao redor dos olhos. Usava jeans e um suéter que eu nunca tinha visto antes. Não eram as roupas que minha mãe costumava escolher para ele. Ele se levantou ao me ver, me deu um abraço apertado, nos sentamos e pedimos café. Ficamos em silêncio por um tempo.
Sua mãe está falando em divórcio, ele disse finalmente, com uma voz baixa e resignada. Por que eu deveria te condenar, pai? Não quero arruinar seu casamento. Você não arruinou nada, querida. Ele me encarou. Finalmente, percebo claramente o que está quebrado há tanto tempo, talvez décadas. Sua mãe sempre quis uma pessoa para culpar, alguém para controlar, e eu deixei. Permiti que ela te criticasse. Deixei que ela preferisse a June. Fiquei em silêncio quando deveria ter me manifestado. Você finalmente está se expressando? Eu comentei. Ele sorriu de maneira melancólica. 33 anos atrasado. Conversamos por 2 horas sobre minha infância, sobre como sempre senti que buscava uma aprovação que nunca vinha, sobre como as críticas da minha mãe me moldaram em alguém que se esforçava incessantemente para provar seu valor, sobre June, que sempre foi a predileta por ser mais fácil, mais submissa, menos ameaçadora, sobre Marcos, que assumiu o papel de sustentador porque alguém precisava. Não posso mudar o passado, meu pai finalmente declarou, mas gostaria de fazer parte do seu futuro, se você me deixar. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dele. Eu gostaria, respondi. Não era exatamente um perdão, não totalmente, mas era um começo. 6 meses se passaram. O terreno onde minha casa estava se tornou um local histórico. 8 casas geminadas de luxo foram construídas. Meu projeto, minha criação. A proposta chamou atenção. Revistas de arquitetura publicaram matérias. Publicações do setor me entrevistaram sobre o conceito. Construindo luxo moderno em terrenos históricos, honrando o passado enquanto cria algo novo. Não revelei toda a história, apenas a versão profissional. O número de clientes do meu escritório duplicou, depois triplicou. Contratei 3 novos arquitetos, incluindo uma jovem chamada Yolanda, que me lembrava de mim aos 25 anos. Brilhante, decidida, desejosa de mostrar seu valor. A dirigi da forma como ninguém me direcionou. Ensinei a negociar, a valorizar seu trabalho e a nunca deixar que ninguém a fizesse se sentir inferior. Eleida e eu tomávamos café todo domingo. Ela nunca disse, eu te avisei, mas comentou que era bom que eu estivesse bem mais frequentemente do que o necessário. Meu pai e eu jantávamos uma vez por mês. Ele tinha se separado oficialmente da minha mãe em janeiro. Mudou-se para um pequeno apartamento em Pampulha, com vista para o rio. Parecia mais leve, mais jovem de alguma maneira, como se tivesse carregado um peso por décadas e finalmente o tivesse deixado para trás. Não falávamos sobre June ou Marcos. Essa ponte estava queimada e permaneceria queimada. Mas conversávamos sobre tudo o mais. Os sonhos dele de viajar, meus planos de abrir um segundo escritório em Nova York, a vida que ele estava construindo aos 70 anos, a vida que eu estava construindo aos 38. A recuperação não foi um processo constante. Em certos dias, eu me sentia robusta, enquanto em outros despertava de sonhos envolvendo a residência e me via desamparada. Porém, esses momentos de desamparo tornaram-se menos comuns e os dias de força passaram a ser minha base. Em uma terça-feira à noite, no final de abril, meu telefone vibrou com uma mensagem de um remetente desconhecido. Quase não a abri, mas a curiosidade falou mais alto. Olá, Ellie, eu refleti. Erramos. Podemos discutir? Era Ricardo. Fitei aquelas frases por exatamente 3 segundos. Rememorei a foto que ele havia enviado de Santa Catarina, na mensagem que me chamava de morta, na casa da qual ele tentara me privar, nos 12 anos que investi nele enquanto planejava sua saída. Pensei na mulher que eu fui, aquela que teria lido aquela mensagem e sentido esperança, que teria retornado a ligação, que teria entendido que errar significava mais do que apenas querer algo de mim. Essa mulher já não existia mais. Digitei. Desculpe. Para mim, quando algo se torna antigo, já está morto. Interessante como as coisas funcionam. Em seguida, bloqueei o contato. Caminhei até a janela, observei o horizonte de Belo Horizonte, os edifícios que ajudei a projetar, a cidade que era minha.
A demolição não se tratava apenas de acabar com uma casa, mas de romper com a versão de mim que aceitava traições, que justificava ações de quem não merecia, que construía a vida dos outros enquanto negligenciava a sua própria. Aquela mulher não existia mais. No seu lugar, surgiu alguém mais forte, mais rígida em alguns aspectos, mais cautelosa com a confiança, porém também mais sincera sobre suas vontades, mais disposta a se afastar do que não fazia sentido e mais segura de que ficar sozinha era preferível a estar com outros que te fazem sentir só. Eles queriam que eu me fosse. Eu garanti que nada restasse para eles encontrarem. E no vazio deixado por aquela vida, edifiquei algo superior, algo que era totalmente meu para sempre. Estar viva, brinquei com meu reflexo na janela, as novas fundações, as demolições cuidadosamente planejadas, a vida que ergui sozinha e a serenidade que encontrei no seu silêncio. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. A história foi criada unicamente para entreter e provocar reflexões sobre temas universais, como relações familiares, ambição, perdão e redenção pessoal. Espero que minha história tenha feito a diferença em sua vida e que você seja feliz, tanto quanto eu sou e sempre serei. Que Deus abençoe a todos, um enorme beijo no coração da sua amiga.